Olá, querido, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Alex Silva. Em alguns instantes você vai assistir uma mensagem que vai impactar você. Mas eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos da notificação. E seja impactado pela mensagem que está por vir. Que Deus te abençoe. Já externei aqui a minha gratidão e a minha honra ao Senhor por fazer parte deste evento, a importância deste evento. Estou aqui desde o início, antes do início, porque eu comuniquei ao pastor Ismael que eu gostaria de chegar antes, sentar, ouvir. Eu tenho ouvido todos os ministros que aqui têm passado e tenho sido poderosamente ministrado por Deus através da palavra do Senhor. Eu acredito que essa conferência, ela está sendo realizada para gerar uma conscientização a respeito da obra primordial da igreja, que é fazer missões. E eu glorifico ao Senhor pela vida do pastor Ismael, sua família, todos os seus obreiros, pastores que estão trabalhando em prol desta conferência. Creio que algo está sendo transformado. A água precisava ser mexida para que possamos sair da nossa zona de conforto e nos colocarmos na zona do cumprimento da promessa de Deus. Obrigado a todos os pastores, amigos, ministros que aqui têm passado e ministrado. Que Deus abençoe. Eu venho do Brasil, como já foi dito, mas sou angolano. E é uma honra estar aqui. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor e antes de lermos, deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, seja paciente comigo. Eu sei que os meus primeiros 15, 20 minutos de mensagem, a vontade que você tem, às vezes, é de levantar e ir embora. Tenha paciência comigo. A segunda coisa que eu quero falar é que algumas pessoas têm comentado: o pastor Alex perdeu a unção de quando ele era criança. Quando ele era criança, ele pregava com muito fogo. Eu prego desde os meus 9 anos. Completei esse ano 20 anos de ministério, pregando o Evangelho. E eu já peço perdão para você. Infelizmente, eu não vou conseguir suprir as tuas expectativas. Porque quando eu era menino, falava como menino. E quando nos tornamos homens, precisamos deixar para trás as coisas de menino. Então já te peço perdão. Talvez você não consiga mais ver a unção na minha mensagem. Tem muitos outros pregadores aí que pregam com muito fervor e graça. Não olhe mais para mim. Olhe para Cristo que está na minha vida. Amém? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Senhor Deus, fala aos nossos corações. Esta noite queremos ouvir a Tua palavra, e eu sei que o Senhor está fazendo algo, desde o primeiro dia desta conferência. A minha oração é para que o Senhor continue fazendo. Mentes estão sendo transformadas, pessoas estão sendo conscientizadas. O Evangelho em Angola e também em outras partes do mundo, que talvez estão nos assistindo pela internet, não será mais o mesmo. O Senhor está nos conduzindo para algo grande e extraordinário.
e é nisso que eu creio, e é nisso que me movo. Então eu me ausento nesse momento e peço para que o teu Espírito fale. Tira do meu coração toda vaidade, todo egocentrismo, e enche o meu coração do teu Espírito. Amém. Pode se sentar. Me empreste a sua atenção, por favor. Serei muito breve, mas eu preciso passar para você aquilo que eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo de Deus a respeito deste tema. O texto de Atos 1:8, nós estamos vendo a ascensão de Jesus. Quando Jesus está sendo assento aos céus, ele está subindo aos céus, ele está liberando uma palavra aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a respeito da missão que eles teriam a partir daquele momento. Jesus está transicionando a responsabilidade, dizendo: vocês caminharam comigo até agora, vocês aprenderam comigo até agora, e a partir daqui vocês precisarão dar continuidade àquilo que eu ensinei a vocês. O tema do culto desta ministração é: igreja é a missão. A igreja é a missão de quem? De Jesus. Jesus gerou a igreja. E aqui, no momento em que ele está subindo aos céus, ele está mostrando aos seus discípulos que ele concluiu a sua missão. Quando veio na terra, se fez carne, habitou no nosso meio. Jesus cumpriu a missão. Para entendermos isso de forma muito clara, nós precisamos trabalhar um pouco aqui de tipologia. Cristo, ele vem como o segundo Adão, representando a humanidade diante de Deus, se tornando intercessor da humanidade diante de Deus. Ele se tornou o sacrifício de Deus para salvar a humanidade, a oferta de Deus para salvar a humanidade. A humanidade de Cristo, a natureza humana de Cristo, nos salvou da condenação eterna quando ele esteve aqui no nosso meio. Como já foi falado aqui pela nossa diaconisa, ele se fez carne, veio no nosso meio com uma missão do Pai de representar. É necessário entendermos isso. Cristo, segundo Adão, o primeiro Adão, aquele do Éden, no qual caiu. E como o Adão do Éden representava a humanidade, na sua queda, ele perde, começou a ter manifestações de demônios. Você vai encontrar vários momentos disso na Bíblia. Por quê? Porque a presença de Cristo aqui na terra é a presença do Pai. Por isso ele diz: você vê a mim, você está vendo o Pai. Então ele vem com uma missão de restaurar a humanidade. Segundo, nos justificar diante de Deus. Porque Adão mas quando o homem cai, seu corpo foi corrompido, a alma foi corrompida, e seu espírito foi interessante observar que quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, Deus deu a missão do homem: você vai cuidar do jardim, a responsabilidade de cuidar do jardim. E ali, naquele momento, Deus deu a ação do homem, e Deus começa a produzir no homem a fé. Deus começa a produzir em Adão a fé. Deus produz a fé no homem. Deus produz a fé no homem através do ouvido. Deus falava, Deus instruía Adão, Deus discipulava Adão. Adão, você é meu discípulo, você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Mas a mulher é responsabilidade de Adão nessa situação. Por isso que Deus tirou Eva de dentro de Adão. Vocês são o próprio povo, ela sai de dentro de vocês. Ela é a responsabilidade
para você discipular. Se você ouve de mim, passa para ela. Então Cristo cumpriu até esse papel. Porque quando ele veio, gerou a igreja, ele entendeu a importância de discipular, de instruir, de passar a mensagem, de ensinar a produzir fé no coração da igreja. Então observamos aqui, Deus criou o homem, criou a mulher e disse, ela é você vai discipulá-la. Mas todos nós conhecemos a história. Quando Deus quer gerar um valor em alguém, Ele vai usar a fé, porque a fé vem pelo ouvir. E Deus estabelece o valor no coração da pessoa, na alma da pessoa, por meio do ouvir. É interessante observarmos isso aqui, porque Deus se comunica com Adão, e Deus está dizendo, eu estou transferindo valores para você. Eu estou colocando sementes de fé em você. Eu estou em você. Eu estou colocando o meu DNA em você. Eu estou injetando no teu espírito fé, valores. Eu estou colocando em você. E você vai precisar fazer o mesmo. Você vai precisar produzir a mesma coisa. Preciso falar isso aqui. Quando Deus quer transformar uma geração por meio da fé, Ele só precisa de uma pessoa para Ele depositar uma semente de fé. E essa semente de fé vai alcançar outras pessoas. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: para Deus, não, está muito devagar, diga assim: para Deus salvar a tua família, Ele só precisa de você lá. Vamos lá. Continue aí dizendo para essa pessoa, diga assim: para Deus salvar as pessoas do teu trabalho, Ele só precisa de você lá. Diga: para Deus salvar as pessoas da tua faculdade, Ele só precisa colocar você lá dentro. Você tem a semente da fé, você tem o valor do Espírito, e isso precisa ser transferido. A fé, ela é transferida. Então Deus começa a injetar valor em Adão. Deus começa a produzir valores em Adão por meio do ouvir. Mas o diabo, ele trabalha diferente. Quando ele quer corromper valores que Deus colocou em você, ele não vem falando com você, ele te mostra alguma coisa. Porque o contrário da fé e da visão que Deus está te dando é a vista. Então quando ele vai conversar com a mulher, olha aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para que dela se obtesse discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Você precisa entender uma coisa: todas as vezes que Deus te dá uma visão por meio da fé, todas as vezes que Deus gera valores em você, chamado fé, que vai te dar uma visão, Satanás, ele vai te apresentar algo que talvez o Senhor tenha a intenção de te dar, mas o diabo, ele quer antecipar as coisas, e aí aonde ele te derruba. Diferente de Deus, Satanás, ele produz a corrupção por meio da vista, da concupiscência. Ele precisa te mostrar que é bonito, ele precisa te mostrar que é grande, ele precisa te mostrar que é extraordinário. E aí você diz assim: será que Deus tem isso para mim? Será que o Senhor quer fazer isso comigo? Deus tem a intenção de te dar, mas Ele não vai te dar antes do tempo. Deus tem a intenção de fazer, mas Ele não vai fazer antes do tempo.
Deus tem a intenção de entregar nas tuas mãos, mas Ele não vai fazer isso antes do tempo. Porque antes de Deus te dar alguma coisa, Deus precisa te tornar alguma coisa. Você precisa entender isso para que você não caia mais na conversa fiada do diabo. Antes de Deus te dar, primeiro Deus precisa te tornar. E Ele está dizendo, tudo isso vai por meio do processo. Tem gente que está vivendo um processo de discipulado, um processo de aprendizado, e aí a serpente está indo lá dizendo, olha o que eu tenho para você, olha o que eu tenho para te dar. E aí, por conta da sua consciência, você vê e você deseja, e aí você começa a perder do seu coração e da sua alma os valores que o Senhor foi injetando em você. E aí existem muitas pessoas com o coração contaminado, existem muitas pessoas com o coração sujo, existem muitas pessoas com o coração corrompido, porque esse é o objetivo do diabo. Sabe por que o diabo te tenta? Para te fazer pecar. É porque a única forma do diabo fazer, a única forma que o diabo tem de te fazer desacreditar do que Deus disse, é fazendo você pecar. Satanás, ele te tenta para te fazer pecar, para fazer com que você perca a fé. Ele quer que você perca a salvação, ele quer que você perca a fé, ele quer que você pare de acreditar naquilo que Deus disse para você. Por isso ele te tenta, por isso ele vem de forma astuta, por isso ele vem de forma sorrateira, para poder desviar você do processo de aprendizado que Deus está estabelecendo para você. Por isso existem muitas pessoas que caem, pecam, porque se antecipam, estão vendo e está sendo enganado por aquilo que está vendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o diabo não pode te dar nada. Deixa eu repetir, o diabo não pode te dar nada. Ele chegou para Jesus e disse, olha, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Mas ele não deu pão, ele deu pedra. O diabo não tem poder de te dar aquilo que ele disse que pode te dar. Só Deus tem poder de te dar aquilo que ele disse que pode te dar. O diabo, ele não pode te dar. Ele disse, você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, porque nem ele pode dar pão. O diabo, ele tenta, e existem muitas pessoas, queridos, que de fato acabam sendo enganadas. O zelo que faltou em Adão, em estabelecer um processo de transferência de fé, de transferência de valor, porque enquanto a serpente conversa com Eva, ela vai perdendo esta essência. É a mesma preocupação que Paulo, ele vai ter quando ele instrui a igreja. Escuta, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao 4, ele diz, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Aí ele diz, o que receio e o que quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Preste atenção nesse versículo, ele vai dizer, e eu vou repetir agora. Olha o que ele diz, eu tenho receio e eu quero evitar que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sincera e pura devoção a Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a serpente estava lá no jardim para corromper a missão. Ela foi lá e tentou corromper a missão. O objetivo da serpente é corromper a missão. E como é que ela corrompe a missão? Tirando de você a fé. E é assim que ela vai fazendo.
O interessante é que no jardim é serpente, em Apocalipse é dragão. Porque o objetivo de Satanás é desviar você da missão que Deus te deu. Satanás, ele não vai lutar contra Cristo. Pastor Ismael, o diabo não lutou contra Adão, porque Adão é a autoridade maior. Adão é o príncipe do Éden, o principado do Éden. O diabo, ele vai lutar contra Eva. Você não pegou? Tá bom, vamos lá. Deixa eu te conectar aqui. O diabo não vai lutar contra Cristo porque ele já perdeu. Não, você não pegou. O diabo não vai lutar contra Cristo porque ele já perdeu. O diabo vai lutar contra a igreja. O diabo não vai tentar enganar a Cristo porque ele não pode enganar a Cristo. Ele tentou lá no deserto e perdeu de goleada. O objetivo do diabo agora é enganar a igreja. Por isso ele levanta falsos profetas, levantam lobos, levantam falsos ministros, falsos pastores, com falsos ensinos, falsas doutrinas, sacrifício, sacerdócio. E tem muito crente sendo enganado pela voz da serpente. Por quê? Porque esse é o objetivo do diabo. Mas aí Paulo vai dizer: eu temo isso, que vocês têm, que vocês vejam aquilo que o diabo está mostrando para vocês, e percam a capacidade de ouvir, aleluia, a voz do Espírito. Mas nesta noite eu estou aqui como profeta, e você vai pegar essa palavra que eu estou dizendo agora. Cristo deu o antídoto. E qual é, pastor? Se o diabo ele vem nos tentar com a vista, nós somos purificados pelo ouvido. Quando ele injeta a palavra, quando ele coloca a palavra, e aí ele levanta pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, para chegar diante da noiva e dizer para a noiva: vocês têm uma missão, então eu vou preparar vocês para esta missão. Pastor, profetiza. Então deixa eu profetizar para cada falso profeta que se levanta nessa nação e nas outras nações. O Senhor levantará homens e mulheres cheios do Espírito Santo para combater o inferno. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que está dizendo por aí: acabaram-se os homens de Deus. A minha pergunta é: quando Elias chegou para Deus e disse: acabaram os profetas, o que foi que o Senhor respondeu? Não acabou, eu ainda guardei 7.000 que não se curvaram. Estou tendo uma visão de Deus agora. Tem gente que entrou aqui para poder ver essa conferência. Eu vou lá ver o que é que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa: você veio, sentou aí, está a murmurar, mas você não sabe que nesse momento está tendo mover do Espírito para fortalezas da alma que está sendo quebrado. Você chegou aqui enganado, mas vai sair daqui com os teus olhos espirituais abertos. Romanos capítulo 3, versículo 17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O objetivo do diabo, homem de Deus, é tirar a fé
nos fazer se apostatar da fé. E a fé, ela é produzida no Espírito. E o que é essa fé produzida no Espírito? É produzida na mente. A mente é espiritual. Paulo vai dizer: eu temo que vocês tenham a mente corrompidas, porque a mente é espiritual. Ele está dizendo: eu temo que vocês tenham um espírito corrompido, que vocês percam a fé no Espírito. Porque a fé, ela é produzida no Espírito, ela é produzida na mente, porque a mente é espiritual. Pastor, não acredito muito nisso. Tá bom, esse púlpito que está aqui, ele é espiritual. Isso aqui é espiritual. Isso aqui que você está vendo não é isso aqui. Essa toalha que você está vendo, ela não é a toalha. Ela é a representação de uma ideia, de algo invisível, de algo espiritual, que foi produzido na mente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Satanás quer te corromper na mente, porque é lá onde Deus te revela. Deus não revela as coisas para o crente através dos olhos. Deus revela por meio do Espírito. Mas eu não estou vendo nada, não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Não, Senhor, abre os olhos espirituais dele para que ele veja. Satanás quer te corromper na mente, porque a corrupção da mente impede um relacionamento profundo, um relacionamento produtivo com Deus. Porque eu vou falar algo aqui que vai até te espantar um pouco. Deus, ele é intencional. Deus não é aleatório. Deus é intencional. Ele faz algo, ele cria algo, ele levanta alguém com uma intenção. Não é porque você é bonitinho, não é porque você fala bem, não é porque você é bonzinho, é porque Deus tem uma intenção porque te levantou. Ele é intencional. E Satanás, ele olha para você. Satanás, ele olha para você. E a única coisa que ele quer é que você perca a fé para parar de produzir. Deus te chamou para produzir. Quando Deus pega alguém e diz assim: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você é servo, toma 5 talentos. Talentos aqui é ministério, tá? Toma aqui, de acordo com a capacidade de cada um. Deus não vai dar nada além daquilo que você é capaz de suportar. Se você quiser mais, você precisa produzir. Então Deus dá 5, Deus dá 2, Deus dá 1, e a intenção é que multiplique. Você acha que você entrou pelas portas da catedral, levantou a mão, aceitou Jesus como teu Salvador, confessou os teus pecados, para ficar sentado aí num banco? Sabe por que Eva ela se perdeu? Porque ela perdeu o propósito da missão dela. Adão tinha uma missão, Eva tinha uma missão. Eva perdeu o propósito da missão dela, que é auxiliar. A igreja não pode. A igreja não pode perder o propósito da missão. Por isso Jesus vem e ele começa a criar condições. Eu preciso recuperar a autoridade, porque só tendo autoridade eu posso autorizar. Ele começa a discipular. Anda comigo, vê, enxerga. Ele começa a distribuir responsabilidades.
antes de subir aos céus, seu corpo físico, ele estabelece o seu corpo místico, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Olha para esse irmão e diga assim: você é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, assim como Eva é o corpo de Adão. Pastor, mas a igreja não é a noiva? Ela é o corpo de Cristo, e ela é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, porque assim como Adão, dele foi gerado Eva, de Cristo também nasceu a igreja. Quando ele foi morto e o soldado perfurou com a lança, João 19:34, a Bíblia diz que jorrou sangue e água. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Cristo é perfurado pela lança e jorra sangue e água, ali está nascendo, sendo gerado, se formando a igreja, o seu corpo, a sua noiva, a sua esposa. Eu estou encerrando aqui. A igreja é formada. Jesus ressuscita. Ele fica com seus discípulos, seus apóstolos, 40 dias. Ele está subindo aos céus. E aí ele diz: vocês foram discipulados. Vocês foram discipulados. Vocês são a igreja. Vocês têm a consciência da missão, mas vocês precisam ter a mente transformada, para que vocês não pensem com a vossa mente, para que vocês pensem a partir da mente do cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, a mente dele. Então todo trabalho, toda missão da igreja, ela tem que ser estabelecida através da mente de Cristo. A igreja não pode ser igual a Eva, achando que ela é uma segunda cabeça. Xalabra, xomé. Quando aceitamos a Cristo, quando nos convertemos a Cristo, nós temos que perder nossa mente. A nossa mente precisa morrer, porque a nossa mente está contaminada. Então, quando a nossa mente morre, a mente de Cristo é estabelecida. E quem é que injeta em nós a mente de Cristo? Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu estou subindo, mas vocês têm até a minha aparência, vocês até falam como eu falo, vocês até andam como eu ando, até confundem vocês comigo, mas vocês ainda não têm a minha mente, porque vocês não receberam o Espírito. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu vou enviar o Espírito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer
sobre vocês, e aí vocês serão as minhas testemunhas. Caminharão pela minha mente, caminharão pela minha mente. Escuta. Quando temos essa consciência de que todo o trabalho da igreja, toda a missão da igreja é desenvolvida a partir de uma mentalidade de Cristo, nós produzimos. Teu relacionamento, teu casamento precisa ser estabelecido a partir da mentalidade de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer: mulher, se sujeitai aos vossos maridos. Ai, pastor, por que você está dizendo isso? Porque o próprio Cristo se sujeitou. Ele se sujeitou à missão do Pai. A Bíblia diz que, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se sujeitou à missão. Então ele está dizendo: esposas, sejam esposas a partir da minha mente. Maridos, sejam maridos a partir da minha mente. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo. O amor sacrificial. Nós precisamos ser pais a partir da mentalidade de Cristo. Já foi falado aqui, diaconisa. E o que você falou abriu algo no mundo espiritual para nos levar para uma dimensão diferente. O que Deus gera em você é nações. O teu filho, a tua filha, é a tua responsabilidade. Pastor Ismael, vai ter naquele que vai responder, é porque ele educou dois grandes ministros que ganharam muitas almas para Jesus. O grande evangelista John Wesley, ele mudou a história da Inglaterra porque ele foi discipulado pela sua mãe. O nosso problema é que não pensamos mais missões, porque só pensamos que missão é vir aqui no púlpito e pregar, é pegar um avião e ir para outro lado pregar. Não, missões é você viver a mente de Cristo. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas deixa eu falar. Você, quando tiver a mente de Cristo, os teus negócios serão feitos a partir de uma mentalidade de Cristo. Pastor, por que nós precisamos ter a mente de Cristo? Porque nós precisamos ter fé. Você não viu Jesus, você não andou com Jesus, você não viu os milagres, você não estava vivo, você não viu ele andando sobre as águas, você não viu ele ressuscitando mortos. E sabe por que você está aqui? Porque a mente de Cristo está em você, e isso te faz crer. E por isso nós declaramos, debaixo daquilo que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu quero profetizar para você nessa noite: a tua mente vai mudar, 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 a tua mente vai mudar. Pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito. Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Nós só podemos ter a mente de Cristo a partir do Espírito. Em Atos 2 a Bíblia diz que línguas repartidas como que de fogo foram vistas sobre a sua cabeça. Mente para poder falar a partir da linguagem de Cristo. Mente para poder produzir a partir da mente de Cristo, do entendimento de Cristo. O que eu estou dizendo para você é que Deus não te salvou, Deus não te chamou para você ficar sentado aí no banco apenas esquentando. Eu vou falar, Deus não te chamou simplesmente para você ganhar carros, casas, para você ficar milionário. Isso aí é consequência. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas eu já tenho dado a vocês. Porque quem tem a mentalidade de Cristo não anda preocupado com quem vai comer, com quem vai vestir, o que vai ser de você. Quem anda pela mente de Cristo sabe que quando ele se movimenta pela fé, tudo que ele precisa, Deus vai começar a suprir. Tudo que ele precisa, Deus vai começar a mandar. Tudo que ele precisa, Deus vai começar a enviar. Tudo que você precisa para cumprir a missão que Deus te deu, Deus ele vai te enviar. Eu estou pregando para uma geração que será levantada nessa nação, uma geração que serão referências nessa nação, não pela corrupção, não pela prostituição, não pela imoralidade, não pela falta de temor, não pelo desrespeito, mas sim pela unção do Espírito, por uma mente transformada, pelo entendimento completo da vontade de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é missionário deste tempo. Deus te levantou para este tempo, e a partir de hoje, igreja, o Senhor Jesus está levantando vocês para fazer a diferença. Queremos fazer missões. A igreja é a missão. A igreja tem uma missão. Olhe para essa pessoa que está aí do teu lado e diga para ele: a tua missão como igreja é morrer. Você vai virar para o outro do outro lado e você vai dizer o seguinte: ei, a tua missão como igreja é ser Cristo. Há uma atmosfera nesse lugar. E aí, você gostou da mensagem? Deus falou com você? Agora eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ativar os sininhos da notificação, porque vai ter muitas mensagens para te abençoar aí ao longo dos dias. Então que Deus te abençoe e muito obrigado por permanecer até agora.